Oi meninas, fazia tempo que não gravava um vídeo especialmente para Mulheres que Correm com os Lobos, essa nossa playlist tão especial, tão feminina, do nosso livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje eu vou trazer o capítulo 8, que me toca profundamente, sempre me tocou, né? Desde a primeira vez que eu li esse livro, há tantos anos, ele sempre me diz muito, porque afinal de contas a gente fala dos limites da raiva e do perdão. A gente está falando da demarcação do território. Esse é o capítulo 8 e a gente vai dar uma passada por ele aqui para ver se a gente consegue trabalhar cada vez melhor tanto os limites da raiva quanto todas as possibilidades de perdão. Bom, um dos exemplos que eu gosto muito que a Clarissa dá nesse capítulo é comparar as nossas dores emocionais com as nossas lesões corporais. E ela vai dizer que se sofre uma lesão, uma fratura, ou se você adoece, quanto mais cedo você iniciar o tratamento e quanto melhor for tratada essa lesão, for tratada essa doença, tanto melhor vai ser o prognóstico, menores as chances de complicações, mais curto é o tempo de recuperação e, na verdade, melhores os resultados, né? E o que é mais sério é a gente fingir que nada aconteceu. Você já imaginou você ali com uma lesão, um trauma, uma fratura, né? Você torce o tornozelo e você fala, não aconteceu nada, vou fingir que nada aconteceu. E segue, e daí você vai cada vez mais se demorando, descuidando e trazendo até um impacto mais grave ali para a tua locomoção, ou dependendo daquilo que você tenta ignorar, você compromete o funcionamento do teu corpo, você compromete a imunidade do organismo, uma série de coisas são afetadas, né? E isso é muito claro quando a gente pensa no nosso aspecto físico, mas é muito pouco observado quando a gente fala de um trauma psicológico, quando a gente fala de uma dor emocional. Um trauma psicológico que não é cuidado por ignorância ou por negligência acaba ficando lá e da mesma forma que alguma questão física ele fica lá e vai afetando o ritmo e a homeostase, né, o equilíbrio de toda a saúde psíquica e eu vou dizer que vai além, né, gente, que vai também afetar a nossa saúde física, porque questões, traumas emocionais, questões pessoais, psicológicas, que a gente ignora, que a gente finge que não existe ou que a gente não cuida adequadamente, acaba alcançando o nosso corpo físico, a gente acaba somatizando, a gente fala, né? A gente traz para o corpo e essa relação, eu pessoalmente, particularmente, acredito profundamente nessa relação que existe entre corpo, emoções, pensamentos, condicionamentos, crenças, tudo isso está relacionado. E por isso, mesmo quando a situação de conflito acaba, é, a, nesse capítulo a Clarissa vai falar especificamente da raiva, né? Você vai continuar abrigando essa raiva que vai ficar lá, né? E que vai se manifestar de diferentes maneiras e que tantas vezes acaba machucando outras pessoas. E, gente, não vamos nos enganar, acaba nos machucando muito também, às vezes até mais. Bom, no Japão, onde se passa o conto ali, a história do urso da meia-lua, né? Quem assistiu é bom, né? Quem leu o livro acompanhou, mas eu vou dar uma repassada no conto aqui. Foi onde viveu um príncipe, um filósofo chamado Shotoku Taishi, na virada do século VI. Para todos os orientais, me perdoem se eu fizer as pronúncias erradas aqui. Mas, entre outras coisas, Taishi ensinou que o trabalho psíquico ele tem que ser feito tanto no mundo interior quanto no mundo exterior. Então, o que é preciso, nós temos tolerância com os seres e com nós mesmos e com as emoções, né? Com todas as emoções. Quando o Taishi fala da tolerância com todas as emoções, isso inclui a raiva.
Afinal de contas, a nossa raiva ela pode ser, por algum tempo ali, a nossa grande mestra. Nós podemos aprender com ela e transformá-la em algo útil para o mundo ou algo que a gente pode, com o tempo, deixar virar pó. A raiva, gente, não transformada, vai deixando a gente, mulheres, nos tornando mulheres amargas. E uma coisa que eu sempre falo para tomar cuidado, nós vamos nos tornando muito vítimas, né? A raiva nos coloca como vítimas também. Mas, por outro lado, a raiva transformada vai nos tornar criativas, ativas, mulheres de ação e mulheres responsáveis no lugar de vítimas. Eu estou falando aqui mulheres, mas é lógico que a raiva alcança os homens da mesma maneira. Mas nosso foco aqui são as mulheres. Então, vamos conhecer esse conto japonês, Tsukina Waguma, perdoem a pronúncia, que significa o urso da meia-lua. É uma história muito preciosa para todas nós, porque vai mostrar o que a gente pode fazer com esse trauma psicológico, né? Que não foi tratado adequadamente e nos deixou sequelas emocionais que acabam se manifestando aí ao longo da nossa vida, como uma raiva que fica lá dentro de nós e que vai nos tirando o equilíbrio, né? Não só um trauma antigo, mas nos ensina também com traumas que eventualmente estejamos vivendo, mas que se transforma assim numa raiva e que às vezes a gente acaba arremessando em direção do outro e às vezes na direção de nós mesmas e acaba nos queimando muito, né? Bom, como que é essa história? No conto, uma mulher que vivia numa floresta, vou dar um resumão aqui, mas depois, se você ainda não leu, vai lá e leia o conto depois. Mas no conto, uma mulher que vivia numa floresta de pinheiros, ela recebe o marido que tinha ficado por muitos anos lutando na guerra e ela fica muito feliz de recebê-lo, né? Depois de anos lutando, ele volta finalmente para casa e ela vai recebê-lo com muitas iguarias deliciosas. Então ela prepara ali deliciosos pratos com arroz, com tofu, com peixes, com algas, com camarões. O conto vai descrever isso em detalhes. Mas ao chegar, esse homem ele volta da guerra sem nem mesmo querer entrar na casa. Ele só queria ficar na floresta. Ele passou tanto tempo dormindo ao relento durante a guerra que ele não consegue mais entrar em casa. E ele traz uma ira, ele ainda existe dentro dele uma emoção que é como se ele ainda vivesse em guerra. E quando ela vai levar esses deliciosos, apetitosos pratos, ele tem uma reação extremamente agressiva, ele chuta, ele arremessa as tigelas com os preparos saborosos, enfim, e não quer nem se comunicar direito, né? E os dias vão passando dessa maneira. E a mulher, com medo desse marido, a mulher vai procurar a curandeira da aldeia e vai pedir uma poção para curar o marido ferido na guerra, que estava ali sofrendo de uma raiva permanente, vivendo na floresta, se recusando a comer qualquer coisa. A curandeira, ela vai explicar para a jovem esposa que sim, que tem como curar o marido, mas acabou um dos ingredientes, que é o pelo da meia-lua do urso negro que vive lá no alto da montanha. E que era necessário que ela fosse buscar esse pelo. A mulher ia ter que subir a montanha, encontrar esse urso negro e pegar um único pelo da meia-lua do seu pescoço. Gente, para muitas mulheres essa tarefa seria suficiente para abandonar ali o propósito de curar o marido. Mas para ela não. Isso não a desencorajava. E o conto ele pontua muitas vezes. Não a desencorajava porque ela era uma mulher que amava. Ao contrário, a mulher saiu muito agradecida, a jovem esposa saiu muito agradecida e satisfeita porque afinal de contas existia uma solução, existia uma maneira de fazer uma poção e curar o marido dela.
E daí ela se prepara toda para a viagem e na manhã seguinte ela parte rumo à montanha. Enquanto ela começa a subir a montanha, ela vai agradecendo a montanha por subir no seu corpo. Ela vai falando arigatou zaishou. Ela agradecia as árvores por erguerem seus alhos para que ela pudesse passar por baixo. Arigatou zaishou. E ela continuava subindo essa montanha, retomava suas forças, seguia adiante, ali entre flores espinhosas que rasgavam o kimono dela, entre rochas que arranhavam as suas mãos tão delicadas que machucavam suas mãos. E teve até momentos em que ela se assustava com os pássaros escuros no crepúsculo, que eram os Moembotok. Moembotok, os espíritos inquietos sem parentes para enterrá-los, era isso que significava. Mas ali, na crença dela, ela entoava orações e dizia que não se preocupem pássaros, não se preocupem espíritos, eu vou ser a sua parenta e eu vou orar por vocês. E ela entoava as orações. E assim ela prosseguia. E ela prosseguia porque era uma mulher que amava. Quando subiu até ver ali a neve no pico da montanha, os seus pés já estavam frios e molhados. Ela continuava a escalar com toda a força, mas começou uma tempestade e a neve penetrava nos seus olhos, nas suas orelhas, e ela seguia ali congelando. Mas continuava a subir, a cantar, e daí, quando o vento parou, a tempestade de neve parou, ela agradeceu, arigatou, zaishou, e porque afinal de contas a tempestade de neve tinha parado. E apesar de ela ter a bolsa ali cheia de alimentos, ela não comeu. Ela dormia na gruta, enfim, e seguia a viagem até que chegou ao topo da montanha. Ali, no topo da montanha, ela saiu procurando durante o dia todo, até o fim, até o fim do dia, ao anoitecer, ela ficou procurando o urso negro. Até que, por fim, ao anoitecer, ela avistou o urso gigantesco, negro, com aquela meia-lua no pescoço, e ela estava ali num esconderijo. Ela viu o urso entrar para dentro da caverna dele, da gruta ali, da caverna, e quando ele entrou, ela saiu do esconderijo, enfiou a mão lá na trouxa que ela tinha as comidas, colocou a comida na tigela que ela tinha levado e colocou essa tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para o esconderijo dela. O urso, ele sentiu aquele cheiro de comida e saiu da toca rugindo, rugindo alto. E ele farejou ali o ar, sentiu o cheiro da comida, daí ele devorou toda a comida e entrou na toca de novo. Bom, isso aconteceu na noite seguinte também. A mulher serviu novamente o alimento na tigela, mas dessa vez ela não voltou lá para o esconderijo, mas ela recuou apenas metade do caminho. Bom, novamente o urso sentiu o cheiro da comida, farejou o ar, rugiu, engoliu a comida, voltou para a toca. Meninas, isso continuou por muitas noites. Até que numa noite, ela sentiu que ela tinha coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Daí ela foi lá, colocou a comida na tigela, colocou a tigela ali na abertura da toca e ficou ali perto também, esperando. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele não encontrou sua tigela de comida. Ele encontrou também 2 pezinhos pequenos humanos. O urso ficou uma fera. Ele se ergueu nas patas traseiras, ele rugiu tão alto, ele fez menção de agarrar a mulher com aquelas suas garras que pareciam faca. E a mulher, mesmo tremendo assim, que nem uma folha no vento, que nem uma vara verde, ela não recuava, mas ela implorou: por favor, meu querido urso, eu vim até aqui para buscar cura para o meu marido. O urso voltou a apoiar as patas dianteiras e olhou direto para o rosto
amedrontado dela, da jovem esposa. E nesse momento ela olha para os olhos dele, aqueles olhos vermelhos, mas por um momento ela reconhece ali rios, vales, montanhas. Ela reconhece naqueles olhos o mundo, que era o mundo dela, e naquele momento ela sente uma profunda paz. E ela insiste, por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo comida todos os dias, todas as noites. Será que eu posso ficar com um dos pelos da meia-lua do seu pescoço? O urso, ele pensou como seria fácil devorar aquela mulher tão pequenininha ali. Mas de repente, ele se sentiu cheio de pena dela. E ele disse, é verdade, você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas o arranque rápido e vá embora para sua gente. Ele ergueu o focinho assim e ela arrancou um único pelo branco e lustroso ali da meia-lua. Imediatamente o urso rugiu como que ferido e bufou irritado. Ela ficou agradecendo, se inclinando em reverência, mas o urso rosnou mais alto e avançou um passo na direção dela, demonstrando que era a hora de ela não se demorar ali. Tudo tem sua medida, né? Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível, passando por debaixo das árvores, tropeçando nas pedras, mas sempre agradecendo as árvores, agradecendo as montanhas. Com as roupas esfarrapadas, o cabelo desalinhado, o rosto sujo, ela alcançou a escada de pedra que levava à aldeia. Seguiu pela estrada de terra, atravessou a cidade, até que ela entrou na cabana onde a curandeira estava sentada, cuidando ali do fogo. E ela já chegou, já entrou assim, olha, consegui. Conquistei um pelo do urso da meia-lua. Que bom, disse a curandeira com um sorriso, né? E pegou o pelo, examinou a mulher, segurou o pelo, olhou na luz, mediu e disse: esse é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou para o fogo e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou e se consumiu numa bela chama laranja. Não, gritou a mulher. O que a senhora fez? Calma, disse a curandeira. Tá tudo bem. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? E cada coisa que você viveu para você conquistar a confiança do urso da meia-lua? Se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Daí a jovem esposa respondeu: eu lembro-me muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira, com um sorriso meigo, volte para casa com os seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. Assim termina o conto do urso da meia-lua. E esse conto, segundo a autora, está lá na categoria de relatos que a autora vai chamar de histórias de revelação, que são aquelas histórias que vão trazer estruturas curativas ocultas, que não são tão evidentes, que não têm conteúdos tão óbvios. E nessa história, ela se revela ali um modelo completo de como tratar e se curar da raiva. Vamos entender melhor essa história agora, meninas. Mas antes de nós mergulharmos em todos os aprendizados que essa história nos traz, vale dizer, gente, que a Clarissa, ela nos faz um alerta, a autora nos faz um alerta, que há ocasiões em que se torna imperioso liberar a raiva. Uma raiva que abale os céus, ela vai dizer. Existe a ocasião, embora seja rara, um dia decididamente ela aparece, que você vai liberar todo o poder de fogo que se tem. Quando a mulher é incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável, né, seja
viver uma situação em que ela sofra um poder corrupto ou um injusto, quando o silêncio de uma mulher não é de serenidade, mas representa aquele silêncio em que ela é obrigada a fazer para não sofrer uma violência, uma agressão, que é um silêncio de defesa enorme, né? Quando as pessoas consideram que só porque a mulher ela está calada, isso quer dizer que ela prove a vida que ela esteja levando, é importante que ela tenha como aprendizado manifestar aquela raiva que é a raiva justa, aquela necessária para preservar e defender o seu território, os seus limites, para defender os seus, o seu ambiente, as pessoas que lhe são caras. Então, é importante que a gente vai falar uma série de aprendizados sobre a importância de lidarmos com a raiva e de aprendermos o processo de perdão, o caminho para o perdão. Mas também é importante que a gente reconheça que existem momentos raros, mas importantes para para manifestar uma raiva que não deve ser mantida. É preciso se libertar, gente, daquela norma simplista de que nunca se pode enfurecer. Mas sim, a gente tem que entender qual que é a gravidade do que está sendo defendido. Quando a defesa está realmente fundamentada no que é real e não na ilusão, e a gente vai falar dessa ilusão daqui a pouco. Às vezes a gente precisa expressar nossa raiva antes também de avançar com tranquilidade. Existem momentos em que a raiva precisa ser manifestada, mas é importante, ela faz esse alerta. Mesmo essa raiva necessária precisa de algum tipo de contenção, sob o risco dessa raiva se voltar contra a própria mulher. Então, apesar de a gente aprender muitas coisas com essa raiva, tendo isso em vista, né? Então, vamos à história e vamos aí ao seu poder de levar a cura, a cura da raiva, a percepção da ilusão e finalmente o encontro com o perdão. Vamos lá, tendo feito esse parênteses longo, vamos entender o significado dessa história. Bom, primeiro, uma coisa que vale dizer, e todo livro fala muito disso, né? De que todos esses componentes e personagens da história, eles pertencem à pesquisa, à psique de uma única mulher. Então, tendo isso como referência, vale ali a gente sempre interpretar sob o aspecto dos seres que nos habitam. Então, vamos entender, por exemplo, o marido que volta da guerra e que tem ali tanta raiva, né? Mas ele representa aquele nosso aspecto que sofreu, que passou por conflitos, que passou por traumas e que ainda tem raiva por causa disso. Uma raiva como se dentro de nós mesmas ainda existisse a guerra, essa guerra ainda não tivesse acabado. O marido vai representar esse aspecto nosso, esse trauma e essa raiva guardada. Quem é essa esposa? Essa esposa também nos representa. É aquela parte de nós que toma para si a responsabilidade de trazer a cura para aquela raiva, para aquele marido, né? Representa o trabalho que cada uma de nós faz para encontrar a nossa própria cura, capaz de nós alcançarmos, enfim, o perdão. O perdão ao outro, o perdão a nós mesmas. A história vai nos falar que a paciência e a busca da cura com foco e determinação é que vão nos curar da raiva. E isso faz com que a gente olhe para a curandeira também como um aspecto que existe dentro de nós, que significa a procura de uma força sábia e calma que pode nos restaurar. Todas nós temos uma sábia, temos uma curandeira dentro de nós. Então, ao invés de tentar se conformar, se comportar, fingir que a raiva não existe, ficar engolindo isso, ou ainda, quando a gente manifesta aquela, ela vai chamar de raiva pulverizada, né?
aquela raiva que é cheia de indiretas, ou então que você ignora a pessoa, que você finge que ela não está lá, ou que você quer tratar com indiferença ou com rispidez. Aquela raiva que às vezes também pode não ser assim tão sutil, que é tão nociva quanto, né? Mas que é aquela raiva que sai explodindo com rancor, com mágoa. Qualquer uma dessas manifestações precisam encontrar a curandeira. Você precisa procurar dentro de você a curandeira. É o nosso self sábio. Mesmo que o mundo todo fora esteja em ruínas, esteja um caos, a curandeira interna mantém a calma e nos diz como é importante prosseguir. Não podemos desistir. Gente, não importa se é um acontecimento com um filho, como é que fala, uma irritação com o filho, ou com o marido, ou com a mãe, ou com o chefe, ou com um amigo, se é só uma irritação momentânea, ou se até é algo mais grave. A perspectiva da curandeira não muda. Quando a curandeira nos diz para olharmos o que aprendemos na montanha, primeiro nos manda para a montanha, ela nos ensina a importância da tranquilidade, porque existe um aprendizado na raiva. É isso que ela nos mostra, existe um aprendizado, né, diante dessa situação. Então, nós temos algo mais quando a gente entra em contato com a curandeira, quando a gente aprende esse processo, a gente tem algo mais para mostrar para além da nossa raiva. Nós podemos reaver os nossos atos, as nossas atitudes com dignidade. E a escalada da montanha, ela vai nos trazer essa dignidade, porque ela significa que quando aceitamos entrar num terreno psíquico, né, que não tínhamos tido contato antes, mas que é muito necessário entrar para que a gente possa curar o trauma, nós, nesse processo, nós aprendemos a cura, né? O aprendizado é a cura. Então, se por um lado a gente pode até realmente caminhar numa montanha real, né, física, verdadeira, por outro lado, todos nós temos a montanha interna. Essa montanha cheia de significados, em que quando a gente está ali na base da montanha, na parte baixa, vai representar o impulso no sentido da conscientização. Tenho consciência de que eu tenho raiva. Tenho essa montanha diante de mim para escalar, mas eu estou no pé da montanha, então eu tomei consciência da minha raiva, do sentimento, do meu trauma. E daí a gente começa num processo de maior conscientização, maior percepção, e a gente chega na parte central, que é aquele estágio de consolidação do processo, em que a gente testa os aprendizados anteriores, em que a gente consegue cada vez ter mais lucidez das nossas emoções, das nossas raivas e de como é a nossa relação com o que a gente viveu. E finalmente a gente vai lá para a parte alta da montanha, e daí significa que o aprendizado é intensificado, é preciso persistência e determinação para cumprir as tarefas, que são as tarefas a que nós mesmos nos propomos de lidarmos com essas emoções tão difíceis da nossa história. Quando a gente chega no pico da montanha, finalmente, isso vai simbolizar o confronto com o conhecimento mais absoluto. Eu entendo completamente o meu trauma, eu tenho absoluta noção da causa da minha raiva, do que ela representa para mim, de como eu posso lidar quando ela vem, né? E esse processo todo, ele está ali na história, né? Quando a jovem esposa escala as rochas e corre debaixo das árvores, né? Tudo isso é riquíssimo em significado, porque ali a gente reconhece quais são as nossas ilusões. E isso separa, esse é um divisor de águas, reconhecer as ilusões. Esses aprendizados, eles vão nos orientar a gente a superar as mágoas, o negativismo, o pessimismo, o rancor diante da vida, dos acontecimentos e das relações com as pessoas, né? A mulher, ela repete o tempo todo a expressão arigatou zaisho, né? E que em tradução literal vai significar
obrigada à ilusão, né? Então, quando a gente tira o véu da ilusão, a gente reconhece o verdadeiro significado da vida. E a Clarissa vai falar sobre que ilusões seriam essas, né? Muitas vezes a vida é cheia de ilusões, né? O tempo todo a gente lida com essas ilusões, a gente escuta, nossa, ela é bonita e por isso ela vai ser uma mulher muito desejável. E isso não é verdade necessariamente, isso é uma ilusão. Ou então, por exemplo, eu sou tão boa, então eu vou ser aceita porque eu sou boazinha e as pessoas vão me aceitar. É uma baita de uma ilusão também. Então, a ilusão, a vida da gente é pontuada de ilusões. A gente vai alimentando essas crenças dentro da gente, acreditando que tudo isso é verdade, somos condicionadas a imaginar que isso realmente é verdadeiro. E, na verdade, são todas ilusões, como se diz no yoga, são maias as ilusões, né? Inclusive sobre a nossa raiva nós temos ilusões, né? Fica difícil às vezes a gente viver sem aquela raiva, como se aquela raiva pudesse nos proteger, né? Se eu perder a minha raiva, eu vou ser outra, eu vou ficar mais fraca, né? A primeira suposição é até correta. Se eu perder a minha raiva, eu vou ser outra? Vou ser outra. Mas eu vou ficar mais fraca? Não, isso é ilusão. Aprendi a minha raiva com meu pai, né? Então, meu pai, minha mãe, ou minha avó, alguém, os meus irmãos, sei lá quem, também era assim, tinha essa raiva dentro de si. Então, eu vou ter que viver com essa raiva para sempre, né? Isso vem de família, eu vou ter que sentir assim, é karma, né? Não, gente, a primeira afirmação, ela tá correta. Aprendi a minha raiva com alguém da minha família? Ok, aprendi. Mas eu vou ter que viver para o resto da minha vida com isso? Não, isso é ilusão. Então, o tempo todo, a Clarice ela vai pontuar essa importância de olharmos essa ilusão, porque isso vai fazer com que a gente transforme essa raiva. Um dos aprendizados da montanha é entender a raiva, as informações que nós nos alimentamos e que são ilusões com relação à nossa raiva. O encontro com os pássaros, Moimbotoque, né, que são aqueles espíritos inquietos sem parentes para enterrá-los, significam aqueles pensamentos obsessivos que a gente mantém. Ou seja, por exemplo, às vezes a gente tem sonhos, planos, pensamentos, ideias, né, dentro metas dentro da cabeça da gente, que na verdade a gente traz dentro da gente, mas que eles não foram para frente, eles não foram realizados e que morreram ali prematuramente, ou que a gente acabou em algum momento não percebendo que eles já não nos servem mais, né? Mas a gente continua arrastando ele, porque eu não realizei aquele sonho, porque eu não fui tal pessoa que eu queria ser, mas aquilo já nem nos cabe mais e a gente continua arrastando aquilo como fantasmas, né? Dentro da gente e ficando com raiva e alimentando essas mágoas de coisas que não realizamos e que nem nos cabe mais, e que talvez se a gente libertar eles, orar para que eles possam seguir o seu destino, né? E seguir em frente, não, a gente fica arrastando eles obsessivamente, né? Embora eles não tenham mais sentido, né? Mas enquanto não nos dermos conta disso, a gente vai arrastar eles, a gente vai arrastar esses fantasmas que não encontram descanso, que nos trazem raiva e que não deixam a gente seguir em frente. Então, a orientação é: observe, né? Quais são os fantasmas que você arrasta e que você continua tendo raiva, mas nem precisava mais sentir tanta raiva e arrastar tanto tempo, né? Então, é um outro aprendizado da montanha. A história também traz o urso, né? Para os japoneses ele é um símbolo de lealdade, de sabedoria, de força. Mas além disso, o urso hiberna, né, gente? Quando ele hiberna, ele é como se ele estivesse num tipo de morte. E quando ele volta dessa hibernação, é como ele ele representasse uma ressurreição, né? Além disso, ela vai contar, né? A Clarissa vai contar que frequentemente o macho ele emprenha a fêmea antes da hibernação,
mas é só perto do final dessa hibernação que o óvulo e o espermatozoide se encontram. E daí eles se unem de maneira que esses filhotes eles vão nascer lá na primavera, quando justamente a mãe está despertando com uma nova ninhada. Então, isso traz também uma metáfora para a vida humana, que é a volta e o crescimento de algo que parecia extinto, né? Então, a promessa de uma vida nova, né? Todos esses simbolismos estão dentro dessa imagem do urso que vem ser um símbolo aí na história. Então, traz essa nossa capacidade de nos movimentarmos em ciclos, né? Nós temos dentro de nós, mulheres, esse ciclo, né? Dentro de nós vivemos isso todos os meses, nós vivemos isso ao longo dos anos. E essa capacidade de vivermos em ciclo nos ensina muito a nossa capacidade, nosso lado urso, né? Ursas, de caminhar, que é o nosso lado, nossa mulher selvagem, né? Que é a nossa capacidade de nos transformarmos e de transformarmos o que acontece, inclusive a nossa raiva, as nossas emoções, em alguma coisa incrível. Alimentar o urso com paciência e a retribuição da gentileza por parte do urso representa o agrado a esse nosso grande self compassivo, que significa o quê? Essa nossa essência genuína de sentir compaixão. O urso da meia-lua ele é considerado um ser sagrado que recebeu a marca branca no pescoço da deusa budista Kuan Yin. E o símbolo dessa deusa é a meia-lua. E, não é por coincidência, ela é a deusa da profunda compaixão. E o urso demonstra, de fato, uma grande compaixão pela mulher ao permitir que ela arranque um pelo, um dos seus pelos, né? Ele simboliza, eu diria mais do que isso, ele simboliza não só a compaixão, como a gratidão, porque ela tinha alimentado ele, né? E ele nos ensina que nós podemos ser ferozes para proteger nosso território, e deixar claro os nossos limites. Mas ainda assim, nós somos seres disponíveis, acessíveis, férteis e que têm compaixão. A descida da montanha de volta à aldeia vai nos ensinar sobre a importância de a gente trazer nossos aprendizados, nossos conhecimentos na nossa vida real, no nosso mundo concreto. E o grande finale de aprendizado é quando a jovem esposa entrega o pelo para a curandeira. E a curandeira destrói, né, esse pelo. Depois de todo o sacrifício, o pelo é lançado ao fogo. Puxa, o que isso quer nos dizer, né? A Clarissa vai falar que esse grande finale, né, vai mostrar que a iluminação ela não chega quando você está subindo a montanha, nem quando você chega no pico da montanha. A iluminação, ela se dá quando você incinera o pelo do urso. O que isso mostra? Que não existe essa cura mágica que a gente espera. Às vezes você faz um curso, um retiro, uma imersão, e não é que acontece uma magia lá e de repente você volta e tudo se transformou e tudo se curou. Não, a cura, gente, acontece no mundo concreto, no mundo real. Então, assim, de novo, né, não vamos nos entregar à ilusão, né, que depois de a gente perseguir todo o nosso objetivo, a vida vai ficar perfeita. Ela não fica perfeita. Mas todos os dias, no dia a dia, no seu contato com as diferentes situações que te traziam raiva, que você manifesta raiva, que te irritam, que trazem essa mágoa, esse rancor, o que te fazia reclamar, o que te fazia protestar, né? Na verdade, é nesse mundo concreto e nesse dia a dia que você vai exercitar o que você aprendeu na montanha. É a prática, é o mundo real. Podemos deter todo o conhecimento do universo, a Clarissa vai falar, e ele se reduz a um ponto, praticá-lo.
ele se reduz a voltar para casa e implementar passo a passo o que nós sabemos, o que nós aprendemos ali na montanha, que nos diz sobre paciência, sobre respirar, sobre tranquilidade, sobre nutrir esse urso, entender o que está acontecendo ali, né? Como se dá esse passo a passo. Deixar que os nossos fantasmas, né, orarmos para que nossos fantasmas, por aquilo que a gente ainda guarda e nem tem mais significado para a gente, para que eles possam descansar, repousar, né? Então, assim, a destruição do pelo vai nos ensinar a cura que reside na busca pela cura e na prática do dia a dia. E dá uma tranquilidade saber que quando a gente está com aquela raiva fervendo, a gente sabe o que fazer com exatidão e com a habilidade de quem conhece o ofício, né, gente? De aguardar numa situação XYZ ali de raiva, a gente aguarda, a gente se livra das ilusões e a gente leva a raiva para escalar a montanha com a gente, né? Conversa com ela e a respeita como uma mestra. Enfim, essa história vai dando para a gente muitos sinais, muitas ideias a respeito de como atingir o equilíbrio, né? Então, vamos relembrar os passos. Eu tenho que desenvolver dentro de mim a paciência, ser gentil com o ser furioso, né? E dar tempo para ele superar sua raiva através da busca e da introspecção. Inevitavelmente, outras situações vão acontecer, vão trazer a dor original da raiva, da mágoa e da tristeza, né? Até ela dá um exemplo, né? Um olhar, uma palavra, um tom de voz, a sensação de estar sendo tratada de uma maneira sem muito respeito, de não estar sendo apreciada, ou de estar ainda sendo manipulada contra a própria vontade. Qualquer uma dessas coisas pode emergir novamente e a mulher vai se incendiar, né? Por isso que é tão importante, é imperativo para, no meio de tudo isso, recuar e procurar a solidão. Lá nas notas desse capítulo, ela vai falar: não é à toa que se fala, conta até 10, né? A gente precisa, muitas vezes, tirar o foco daquilo que nos está causando essa raiva, e é importante que a gente, que sejamos capazes de nos afastarmos dessa situação para poder elaborar esse processo, né? E ela vai dizer ainda que não se pode dizer que você está pronta para sempre, né? Nenhuma de nós está, e não está mesmo, né? Nenhuma de nós. Mas aos poucos a gente vai aprendendo cada vez melhor a lidar com essa raiva, cada vez mais a gente consegue contar até 10, cada vez mais a gente consegue se afastar, silenciar, tranquilizar, ter paciência naquela situação e elaborar para poder lidar com uma maneira cada vez mais equilibrada. Eu gosto muito quando ela usa o termo dignidade. É quando cada vez mais a gente tem dignidade para lidar com essas situações, muitas vezes tão difíceis, né? Aprendendo que não é só deixar passar, mas é elaborar isso para tomarmos atitudes cada vez mais dignas, mais respeitosas com os outros e com nós mesmas. E daí, no final do capítulo, a Clarissa vai apresentar uma coisa incrível, um presente que ela nos dá no final do capítulo, que são os descansos, né? Ela vai falar que às vezes a gente está passando ali na estrada, a gente vê umas cruzes, né? De alguém que morreu por ali, e no México, em alguns lugares, esses lugares onde tem essas cruzes são chamados de descansos, né? Então ela vai falar que é uma época na nossa vida, geralmente na metade da vida ali em diante, em que a gente vai precisar tomar uma decisão, provavelmente uma decisão psíquica, a decisão psíquica mais importante da nossa vida com relação ao nosso futuro. Mas diz respeito àquela decisão que a gente toma em decidirmos. Vamos ser
mulheres amargas, você é uma mulher amarga ou não? Porque esse ponto, né, é muito significativo. Eles estão num ponto em que a gente já está cheia, até a raiz dos cabelos, como diz ela, né, em que para mim chega, né? Ai, mais uma gota, essa foi a gota d'água, né? Eu estou num ponto que eu vou explodir. Então, nesse ponto, a gente precisa rever mesmo a nossa história, né? Rever ali os sonhos de quando a gente tinha 20 e poucos anos, né? E que a gente pode olhar e eles estarem jogados de qualquer jeito, né? E pode haver nesse momento da vida corações partidos, casamentos desfeitos, promessas esquecidas, afinal a mulher já chegou ali no alto da metade da sua vida, pelo menos, né? Ou mais. E ela vai dizer uma coisa que é verdadeira: qualquer um que vive muito acumula muito lixo, né? Não há como evitá-lo. Mas se eu quiser voltar a encontrar minha natureza instintiva, em vez de mergulhar numa atitude amarga, e por isso você toma a decisão, eu quero reencontrar essa minha natureza instintiva, ou eu vou ali ser uma pessoa daqui para frente amarga, que fica remoendo coisas, reclamando, me ressentindo, né? Se você decidir escolher o seu lado mais revitalizante, de aprendizado, mais digno, você vai ter a oportunidade de renascer e de se revitalizar. Esses descansos, que são símbolos que registram a morte, né? Bem ali, exatamente naquele ponto da jornada de alguém, a vida foi interrompida inesperadamente. Então, quando ela conta, né, que foi um acidente de automóvel, alguém que vinha andando pela estrada e morreu ali de insolação, ainda ali ocorreu uma briga. Então, ali onde aconteceu alguma coisa em que a vida daquela pessoa e a vida dos outros mudou para sempre, não teve jeito, alguma coisa aconteceu ali, foi um divisor de águas. E ela vai falar que antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou noutra e foram impedidas de prosseguir, às vezes ainda muito novas, dentro das suas famílias, dentro das suas casas, às vezes em alguma outra situação, com um companheiro, com amigos, uma amiga, enfim, em algum momento você teve sonhos, esperanças que também foram cortados pela raiz e se alguém não perceber que ali até pelo menos 20 anos um monte dessas coisas já aconteceram, é porque ainda está dormindo, ela vai falar, né? Mas criar descansos, meninas, significa examinar a sua vida e marcar os pontos em que ocorreram essas pequenas mortes e as grandes mortes. E daí ela fala uma coisa muito legal, que ela propõe, inclusive, para as pacientes dela e que eu proponho aqui para vocês, ela propõe no livro, né? Que a gente faça uma linha cronológica, uma linha biográfica mesmo, né? Que você põe ali desde a sua tenra infância, né? Até a parte, né, quão mais você lembra da sua história de pequena ali, até o presente momento, e você vai olhando, pensando na sua vida, marcando ali os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self, da sua vida, dos seus sonhos, que ficou pelo caminho. Assinalamos a ocasião em que se optou por não seguir por uma determinada estrada, caminhos que foram obstruídos, ela vai falar de emboscadas, traições e mortes, né? E daí desenha uma pequena cruz na linha cronológica nos pontos que deveriam ter sido pranteados ou ainda precisam ser. É importante que a gente viva, entenda em que momento houve uma tristeza, em que momento você escreve ali também escrevo esquecido, naqueles pontos que a mulher pressente, mas que ainda não veio à tona, você ainda não se deu conta exatamente do que aconteceu ali, você tem um pressentimento de que alguma coisa não foi tão boa, não aconteceu alguma coisa que te pegou ali, mas você não tem certeza, então você escreve ali esquecido, mas também escreve perdoado, em cima dos fatos que você conseguiu efetivamente liberar, perdoar, ultrapassar, os fantasmas pelos quais você fez oração e conseguiu mudar ali e não sofrer mais com eles. Então,
ela recomenda que você faça descansos, que você sente ali na sua linha cronológica da sua vida, consiga perceber onde estão as cruzes, né? Onde estão os pontos que devem ser lembrados e onde estão aqueles pontos que devem ser abençoados, né? Que deve ser com o qual você agradece porque você aprendeu com eles, né? Mas enfim, todos eles há significados que você trouxe até a sua vida atual, né? A Clarissa vai sugerir que nós façamos essa linha cronológica para que possamos lembrar e, ao mesmo tempo, sejamos capazes de esquecer, né? E que esquecer leva tempo, que esquecer exige paciência. Existe também a não negação da raiva, né? Às vezes o excesso de raciocínio, o esforço exagerado no sentido de ser simpática e de uma falta de ação por impulso, né? Não é a melhor opção, né? Ficar se forçando, né? Mas a reação verdadeira, né? Com um instinto que não seja prejudicado, mas que possa impor ali limites definidos, respostas firmes, quando somos capazes de ser generosas, mas ao mesmo tempo sermos firmes, né? Sermos sólidas, tudo isso são aprendizados que a gente vai tendo com essa grande linha biográfica que a gente tem, que a gente revisita as nossas histórias. Um outro importante aprendizado é estarmos atentas quando a gente enfrenta dificuldades para se livrar da raiva, para se livrar da nossa fúria, da nossa mágoa, né? Que vai indicar muitas vezes que a gente acaba usando a nossa raiva para ganhar força. Exatamente aquela ilusão que a gente falou no começo, né? Aquela ilusão de que, nossa, se eu abrir mão da minha raiva, eu vou me tornar fraca. E você fica insistindo em mantendo tua raiva. Isso não é legal, com o tempo ela vai alertar, isso vai gerando, embora em algum momento isso possa ter sido útil, isso a longo prazo vai gerando ali um fogo que queima a sua energia vital. Então é importante ultrapassarmos, fazermos esse exercício de ultrapassamento dessa raiva e de não a mantermos dentro dessa ilusão, né? Se trata de uma defesa, mas ela vai falar que a manutenção dessa raiva paga um preço muito caro, né? Então, assim, passada a necessidade da proteção, é importante a gente fazer essa limpeza, essa purificação, né? Ela vai falar que a limpeza da fúria residual precisa se tornar um ritual de higiene periódico. Isso é muito interessante, né? Então, periodicamente, é importante a gente revisitarmos as nossas emoções, fazermos um ritual que nos libera dessa raiva antiga, né? E que vai só nos gerando mais ansiedade e muitas vezes até inconsciente. Então, por isso, é preciso trazer para a consciência e para que isso não vire acessos de raiva, de ira, sabe? Aquele aspecto nosso que vai descarregando em todo mundo. Estar presa, gente, vai significar estar cansado o tempo todo, sabe? Quando estamos presas à nossa raiva, a essas emoções, nós ficamos cansados o tempo todo, né? Então ela vai dar, inclusive, alguns sinais para a gente entender que se a gente está carregando uma raiva, que às vezes a gente não se dá conta. É preciso ter consciência que nem sempre carregar uma raiva antiga é ter acesso de ira, né? E às vezes essa raiva, ela aparece de outras maneiras. Ela aparece quando você se sente cansado o tempo todo, ou então quando você tem, assim, você tenta falar normal, mas vem aquela camada de cinismo, né? Ou então quando você destrói a sua esperança, ou a esperança de outras pessoas. Ou então quando você frustra o novo, ela vai falar que na verdade é o quê? É você nem tentar, você nem se dar oportunidades. Quando você simplesmente não acredita em você. Quando você
tem medo de perder, que você acha que você vai fracassar antes mesmo de você abrir a boca, de você falar alguma coisa, de você tentar alguma coisa, você já acha que você vai perder, que você vai fracassar. Essa falta de acreditar em si mesma é uma demonstração de que existe uma raiva aí, né? Quando você chega quase naquele ponto de ebulição, e às vezes você deixa transparecer ou você não deixa transparecer, mas você fica naquele limite, no limite, né? Existe uma raiva a ser tratada, a ser curada. Ou então quando você tem, você na relação com as pessoas, com alguma pessoa especial, você faz aqueles silêncios amargos, né? E não fala, a gente comentou isso. Ou então quando você fica muito na defensiva. Ou então quando você se sente muito desamparada, muito enfraquecida, muito carente, né? Todos esses são sinais de que existe uma raiva, não há problema dela existir. Eu não quero aqui que a gente traga a intenção de julgamento, nem de justificativa e nem de julgamento. Eu vou ficar me julgando, me culpando por causa da minha raiva, não é nada disso. O importante é a gente olhar isso, detectar que existe uma raiva, e isso é maturidade, gente, e isso é agir com responsabilidade. Não seja vítima da sua raiva. Mas você detecta que existe uma raiva e você faz um caminho intencional na direção do perdão. O perdão, ele vai ter muitas camadas, muitas estações, a Clarissa vai falar, né? Ela vai falar, na nossa cultura existe a ideia de que o perdão é absoluto, tudo ou nada, né? Mas na verdade não. O perdão é um processo que tem muitos estágios. Não significa, hipótese alguma, que a gente, eu perdoei, então eu fechei os olhos e vou aceitar qualquer coisa. Não, como se nada tivesse acontecido, também não é isso, né? Mas o perdão é esse processo que a gente caminha na direção da transformação daquela raiva dentro da gente. Ela vai falar que tem pessoas com temperamento inato, né? Que tem maior facilidade para perdoar do que outras. Mas, então assim, se para algumas parece que é um dom, né, para a maioria vai ser uma técnica a ser aprendida. E o fato de você não perdoar facilmente não quer dizer que você seja uma pessoa má. Às vezes as pessoas têm isso, né? Você não perdoou, você é uma pessoa má. Não é verdade, né? Também não é verdade que você é santa porque você perdoa tudo, você perdoa com facilidade, né? Mas a gente ter consciência de que cada coisa tem seu tempo, de que tudo tem seu momento. A Clarissa Píncolas Estes vai sugerir 4 estágios para o perdão, e esses são estágios que eu queria que vocês guardassem, porque eles são muito bacanas, muito importantes, porque eles transformam a vida da gente. E o primeiro ponto é sim deixar passar, é se afastar da situação por um momento, por um tempo, provisoriamente, ou da pessoa, ou do acontecimento, para que você possa recuperar forças, porque ninguém consegue ir na direção da cura e do perdão com exaustas, né? A gente precisa se fortalecer, a gente precisa sair daquela situação, se afastar daquela pessoa, daquela condição. A gente precisa de momentos de alegria para isso nos alimentar e isso agir como um bálsamo, né? Ter aquele aspecto medicinal do dar um tempo, né? Então, o primeiro estágio do perdão, deixar passar. O segundo estágio do perdão, se controlar. Significa ter paciência, significa você encontrar caminhos para canalizar a emoção. Eu vou fazer um vídeo ainda, meninas, não tem a ver com mulheres que correm com os lobos especificamente, mas é um vídeo sobre paciência. E ele cabe bem aqui nesse segundo estágio que ela sugere de canalizar a emoção, de ter paciência, né? Ela vai falar que você pode escolher um aspecto e praticar ele. E daí ela vai propor que seja, por exemplo, a paciência. E como que pode ser isso? Você pode se abster de palavras, né? De palavras duras que você acaba usando, praguejando, sabe? Ou usando para agredir o outro, mesmo que pareçam sutis. Você pode falar assim, não, eu não vou mais fazer aqueles resmungos punitivos, sabe? Que eu fico resmungando para alcançar outra pessoa e cutucar ela. Ou
parar de agir de um modo muito hostil, de um modo muito ressentido, né? Tô sempre ressentida. Isso isso é justamente essa proposta, você controlar esse tipo de coisa que às vezes sai automaticamente, você nem pensa muito quando você vê que você está fazendo. Mas controlar-se é praticar a generosidade, permitindo que a natureza da compaixão tenha ação. Gente, não é só uma. Embora aqui ela esteja falando com relação ao outro ou com relação às situações, essa atitude ela não é só generosa com o outro. Quando você muda, quando você começa a se controlar, você está sendo generosa com você mesma, porque você para de ecoar aquela energia pesada, difícil, negativa, né? Você mostra que você está trabalhando a seu favor. O terceiro passo, gente, é esquecer. E esquecer aqui costuma ser, às vezes as pessoas falam, mas Clara, você quer que eu esqueça o que a pessoa me fez? Às vezes são coisas tão graves, coisas tão sérias, né? Mas esquecer significa afastar aquela lembrança no sentido de ficar repisando, sabe, aquele assunto. Esquecer não é uma atitude passiva, ela vai destacar isso. Esquecer é uma ação, é uma atividade intencional. Significa não ficar trazendo o tempo todo certos conteúdos, certos materiais, né? O tempo todo para a superfície e ficar revirando eles, né? Significa não ficar irritando seus pensamentos com esse tipo de lembrança, né? De imagens, de emoções repetitivas, porque fica um looping repetitivo, né? Porque eu não fiz, porque eu fiz, porque o outro fez, porque o outro não fez, sabe aquela coisa? Então, assim, o esquecimento consciente, tomar a decisão de eu vou esquecer isso, sabe? Significa a determinação de abandonar a prática obsessiva. De novo, ela traz essa palavra, né? Essa coisa obsessiva que remói, que remói, que remói. E isso é o que dá a condição de você ultrapassar essa situação. São 4 passos e o quarto passo é perdoar. Existem muitos meios, como ela falou, né, como a gente citou aqui, muitos meios, muitas proporções com as quais a gente perdoa uma pessoa, uma situação, uma comunidade, um país, enfim, uma ofensa, né? É a decisão consciente de deixar de abrigar o ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência de determinação de retalhar, porque existe essa intenção. Você, eu deixei passar, eu me controlei, mas uma hora, sabe, parece que tem uma vontade de vingança, de retaliação da situação. Não, gente, o perdão, ele ultrapassa isso, né? E ela destaca, o perdão não é abdicar de você se proteger da tua própria proteção, mas é você se abdicar da tua própria frieza, né, diante das coisas. Uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro, o que significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo. Então, assim, gente, às vezes é preferível para a psique, para a alma, você se afastar da pessoa do que você manter a pessoa perto e ficar agindo como uma pessoa robô insensível. Às vezes é preferível você romper um laço, mas dentro de você, você falar, sabe, siga seu caminho e seja feliz, sabe? Encontre você mesmo o seu perdão, a sua cura, né? Do que você ficar ali por perto da pessoa e ficar querendo o tempo todo um ataque, uma vingança, uma retaliação. Então, esse é um processo de perdão, né? O perdão é um ato de criação. E daí você vai escolher a forma que você quer proceder, o quanto você dá conta de perdoar. A gente sabe que existem coisas, e ela vai falar isso ali também, eu acho, se eu não me engano, é ali nas notas, que existem diferentes situações. Existe aquela irritação corriqueira, existem coisas gravíssimas, né? Existem situações de violência, de abuso, de violência em qualquer nível, de agressão, de assassinato, ela vai citar uma série de coisas que é muito difícil a gente conseguir perdoar.
Mas existem coisas que foram feitas uma vez, existem coisas que foram repetidas inúmeras vezes, sabe, que ficam mais difíceis de perdoar. Mas o que ela quer dizer quando ela fala que é um ato de criação, né? Que você vai ver, né, o quanto você dá conta de perdoar, né? Você pode perdoar, eu vou perdoar por enquanto, vou manter esse, né? Vou perdoar, vamos ver se não acontece de novo. Ou vou perdoar até que alguma coisa aconteça. Perdoar, mas não vou dar outra chance. Existem medidas, existem limites que são só seus, e respeitar esses limites também é importante, né? Você pode dar só mais uma chance, você pode dar mais alguma chance, você pode dar muitas, você pode dar chances até que... Mas é só você que vai encontrar essa medida, esse limite. Você pode perdoar uma ofensa, uma situação em parte, você pode perdoar metade, você pode perdoar totalmente. É você que decide. Isso é muito importante. Entenda qual que é o teu limite, entenda qual é o teu processo e perdoe antes de tudo, mas muito, muito antes de tudo, perdoe a si mesma. E para perdoar a si mesma, perdoa-se a si mesma, o teu caminho de cura para perdoar a si mesma 100%. O outro, encontre a sua medida. Como é que você vai saber se você perdoou aquela situação, aquela pessoa, né? Aquele grupo de pessoas? Ela vai dar algumas dicas. Então, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, fica com essas dicas de como você sabe se você se perdoou ou não. Primeiro, você passa a sentir tristeza a respeito daquela circunstância em vez de raiva. Você perdoou se você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação com a pessoa. Ou ainda se você passa a sentir carinho, respeito e amor pela pessoa ao invés de irritação. Você se perdoou quando você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo que aconteceu. Sabe, não tem mais nada para dizer. Sabe, passou. Você se perdoa quando você compreende o sofrimento que você teve que provocou a ofensa. Quando você associa, eu me ofendi, mas é porque eu sofri, eu tive esse sofrimento, por isso eu reagi dessa maneira. Você se perdoa quando você prefere se manter fora daquela situação que fica te trazendo a dor. Você se perdoa quando você não espera por nada. Você nem quer nada. Não tem mais nada te agrilhoando os tornozelos, sabe? Não tem mais aquela armadilha do laço que se estende desde sempre. Você sente que você não está mais presa àquilo. Você está livre para ir e vir. Daí você se perdoou. Você se perdoou quando você se dá conta, e daí eu adoro esse final que ela dá para isso, né? Quando você compreende que não acabou com o felizes para sempre, mas sem a menor dúvida, você percebe que de hoje em diante existe era uma vez à sua espera. Ou seja, existe um começo, existe um novo, existe uma nova história. É nesse processo que você sai lá do lugar da raiva, da guerra, que você passa por um processo de aprendizado, que você sobe uma montanha, que você desce uma montanha, que você sabe que não aconteceu um mundo perfeito como magia, mas que existe um processo para ser aplicado na prática do seu dia a dia. E que todos os dias existe dentro de você era uma vez. É possível, há uma nova história, posso fazer diferente hoje. A maneira como eu lido com isso agora, com isso hoje, muda toda a minha história. A gente ainda vai falar mais de paciência, a gente ainda vai falar mais de perdão, mas esse capítulo lindo e emocionante do Urso da Meia-Lua, a demarcação do território, vai te ajudar muito
a sair da raiva e encontrar o perdão. É o caminho da cura. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, dá o seu like, compartilha com outras mulheres, outras pessoas, homens também, por que não, que possam se beneficiar com esse conteúdo. É isso aí, espero você até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.